Oncologia do HUGV, que nos honra com a sua presença. Já agradeço aqui de antemão, doutora Débora, por poder compartilhar os ensinamentos nessa área tão importante. Tá bem? Vou lembrar vocês que vai ser gravada a nossa apresentação, e depois, se vocês quiserem, até se não quiserem, eu vou mandar o link da aula para vocês, tá? Quem quiser novamente assistir, para os colegas que não puderam estar aqui, porque nós estamos num horário bem complicado, né? De metade do dia. Mas vamos lá, doutora Débora, obrigado mais uma vez com a senhora, tá? Obrigada, Pedro. Bom dia, pessoal. A ideia aqui é a gente passar princípios iniciais, né, da insulinoterapia, que a gente sabe que é uma dor muito grande, principalmente do médico da área básica, as dificuldades de iniciar. Então, a gente vai dar um primeiro passo e a gente vai abrir um caminho para a gente abrir discussões também, tá? Para a gente entrar na prática futuramente, ter um pouquinho de base. Então, a gente vai tentar falar de uma forma bem simples para tentar conectar, conversar e descobrir na realidade quais são as necessidades principais de vocês também, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre esses princípios, né? Como é que ele passa? Ele não está respondendo aqui. Deixa eu botar para ele. Aqui. Pode ir. Bom, como a gente precisa colocar, não tem conflito de interesse qualquer aqui, tá? Porque a gente vai falar de insulina, etc., então não há conflito. Bom, então a gente vai lembrar que o diabetes é uma doença do distúrbio do metabolismo dos carboidratos, gorduras e proteína. Isso tem que estar bem claro, né? O corpo não consegue mais metabolizar o que come, tem que ficar bem claro isso. Então, nada mais acontece devido a distúrbios relacionados ao produtor da própria insulina, que é a célula beta, né? Que é o nosso pâncreas. Então, ele, por ocasião de defeito de secreção ou na ação da insulina, faz com que essa metabolização dos nutrientes seja incompleta e que faz com que, então, a glicemia se eleve. E, de forma crônica, ela vai levar, então, às complicações temidas que todos nós sabemos do diabetes, que são as complicações incapacitantes que nossos pacientes muitas vezes se deparam. Então, diabetes é uma doença de alta prevalência. Se vocês observarem, nós estamos hoje 1 a cada 10 pessoas. Se a pessoa for acima de 65, 1 em cada 3 pessoas é portadora de diabetes. A gente considera, então, uma doença de saúde pública. Ela é mundial. Ela já acomete em torno de quase 540 milhões de pessoas, com uma projeção para 45 de quase 700 milhões de pessoas. Ela consome um gasto público gigantesco, em torno de quase 1 bilhão, 966 bilhões de dólares ano, principalmente com o tratamento das complicações. Isso repercute de uma forma muito, muito grande, né? E ela requer acompanhamento multiprofissional e precisa haver investimentos em educação em diabetes, porque isso melhora muito a adesão ao tratamento, a qualidade de vida e previne as temidas complicações, principalmente quando a doença é muito negligenciada. Então, no mundo, a gente tem uma distribuição desses quase 600 milhões de pessoas entre áreas urbanas e rurais, a qual grande parte de vocês também podem dar um suporte. Observem que, no decorrer dos anos, nós temos quase que nos aproximando das áreas rurais às áreas urbanas, que antes o diabetes, que é o que encabeça, o diabetes tipo 2, relacionado à obesidade, encabeça 90% a 95% de todo o diabetes que a gente tem, e eram muito mais nas áreas urbanas. Hoje não, hoje a gente está trazendo a área rural também para o acometimento da doença, áreas indígenas, a gente tem uma grande população indígena acometida de diabetes tipo 2, então é muito preocupante a mudança também comportamental e estrutural das nossas populações, né? Bom, então nós temos na classificação, lembrando que nós temos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o tipo 1 ele varia da autoimunidade, por ser idiopático ou não, e tem também um diabetes tipo 1, que é o tardio, que vocês podem muito se deparar na atenção primária com diabetes TADA, que é o tardio, é aquele doente que você vê que ele é magro, que ele tende a ter hemoglobinas glicadas muito altas. Não é um tipo 2 pela idade apenas, ele tem um comportamento bem diferente do paciente tipo 2 comum. Então, esse doente tem que ligar sempre um alerta que você pode estar diante de um tipo 1 autoimune tardio, que necessariamente só vai ser tratado com insulina.
né? Temos nesse jogo o pré-diabetes, que também comporta uma grande quantidade da população, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, e tem outros tipos genéticos mais raros. Dos pacientes do tipo 1, ele é essencialmente tratado pela insulina, então é um paciente que precisa estar com um endocrinologista, por ser mais raro, pelas complexidades do tratamento. Então, é um doente que precisa estar com um endócrino. Normalmente, a doença acomete crianças e adolescentes, né? E há uma deficiência absoluta de insulina. Se não houver a reposição da insulina ou insulinização plena, nós vamos ter problemas relacionados a crises agudas, né, e crônicas também desses pacientes. O paciente tipo 1, como que normalmente você tem? Nós temos uma predisposição genética e também o paciente vai ter um gatilho ambiental, que muitas vezes é vírus, a gente tem vários vírus já delimitando isso, e começa então um processo imunológico, com destruição progressiva dessa célula beta, até que o ponto chega a um comprometimento tão severo que já não há mais produção, que é onde a gente analisa pelo peptídeo C, e o paciente então passa a manifestar o diabetes evidentemente clínico, né, que já está compatível com declínio de função de célula beta bem avançada. Já o paciente portador de diabetes tipo 2 é um paciente que provém a grande maioria da obesidade, mas tem alguns determinantes genéticos, essa obesidade acarreta resistência insulínica, a compensação com a hiperinsulinemia e vai para a intolerância à glicose. Consequentemente, essa glicose, por ser tóxica, ela vai agravando a função da célula beta e vai avançando o diabetes para inicial e depois ele vai com falência secundária para o avançado, é onde a insulinização vai entrar. Quando existe uma falência secundária de célula beta já pelo avanço da doença por muito tempo sem ter tido um tratamento eficaz, né? Então, esse paciente tipo 2, ele tem inúmeros processos conhecidos já da participação do problema relacionado à obesidade, e isso é uma outra aula que a gente pode combinar, de conversar um pouco sobre diabetes tipo 2, inclusive para as drogas, que cada droga atua especificamente em determinada área conhecida, né? Que são essas áreas que são relacionadas à resistência insulínica, depósito de glicose, ação cerebral, incretinas, enfim, é uma conversa que a gente vai ter no próximo encontro. Então, lembrando do diagnóstico do diabetes, nós não podemos esquecer da comprovação laboratorial, porque a grande maioria é assintomático. Então, nós temos que realizar glicemias naqueles pacientes que têm mais probabilidade, que são acima dos 40 anos, que são obesos, que têm histórico familiar, histórico de diabetes gestacional, todos esses doentes, eles vão para screening, né? Você faz o exame, se ela apresentar 126 em 2 ocasiões, como não há clínica, né, o paciente não vai ter poliúria, polidipse, nada, quando ele está com 126. Então, eu preciso confirmar com 2 exames consecutivos. 2 exames consecutivos acima de 126 configura diabetes. E o TOTG, que é um outro teste de tolerância oral, acima de 200, ou pela hemoglobina glicada acima de 6,5. No intermediário, que ainda não é diabetes, mas ainda não é mais normal, nós temos o pré. Pré-diabetes já é uma configuração perigosa para caminhar para o diabetes. Esse paciente tem que ser tratado do mesmo jeito, onde a gente vai atuar na prevenção para que ele não avance para cima e sim para baixo, né? Então, a normalidade vai até 99, glicemia, no teste de tolerância até 139, e o normal é 5,6, tá? Então, é importante vocês gravarem muito bem esses pontos de corte, que é o que vai nos limitar o diagnóstico adequado desse nosso paciente. Vamos falar um pouco sobre o que a gente vai falar um pouco aqui, que é a insulina. Então, a insulina, o nome dela deriva do latim, que é ilha, né? Antes era chamado insula, teve outros nomes, etc. Por fim, é um hormônio proteico, ela é sintetizada pela célula beta da hilota pancreática, tem uma estrutura química muito semelhante entre os animais, né? Só para curiosidade, o porco difere da gente apenas por um aminoácido, que foi o que nos fez utilizar por muitos anos, especificamente a insulina porcina, né? Atua de forma anabólica, essencial, esse é o trabalho da insulina, é o anabolismo, né? No anabolismo, você sempre coloca a palavra reserva. Então, a insulina, ela tem a capacidade de te reservar nutriente. Esse é o papel dela, para ter uma manutenção da nossa homeostase energética, crescimento e diferenciação celular, que é onde a insulina atua também. Bom, a insulina endógena, ela tem uma habilidade de ser dividida, ela é produzida de forma basal e secundária estímulos alimentares. Ela, para ser produzida,
a célula beta precisa receber um cofator de transporte, ou seja, o GLUT2 apresenta a proporcionalidade da glicose do nutriente para que a célula beta produza a determinada quantidade específica de insulina, de tão fino que é toda essa importante ação metabólica da insulina. Né? Além disso, a célula beta, ela secreta de volta o basal, que é para nos manter fornecido energia o tempo inteiro, uma vez que a gente está dormindo, nosso coração está batendo, nós estamos respirando. Então, nós temos uma secreção de base, que é a nossa secreção chamada basal. E, obviamente, como ela faz a gestora energética para a gente, toda vez que há chegada de nutrientes, seja ele qual for, glicose, lipídio, proteína, a nossa insulina vai lá e vai buscar. Então, nós temos a produção basal e a produção de demanda nutritiva, de acordo com o nutriente. Proporcionalmente, de forma fisiológica, nós secretamos metade da insulina para fornecer a base e a outra metade é distribuída para receber de acordo com o nutriente. Claramente, se você come muito, você vai produzir muita insulina. Se você come pouco, você secreta pouca insulina. Se o teu alimento tem uma carga glicêmica muito alta, você vai ter um pico de insulina muito maior. Então, isso vai também depender muito do nutriente. Tá? Então, essa secreção endógena de insulina, pensem bem com a que a gente tem de forma farmacológica. Então, no plasma, a insulina ela funciona de forma livre, ela não precisa ter nenhuma proteína transportadora, nada. Ela tem uma meia-vida, gente, de 6 minutos. Né? Então, o nosso pâncreas produz a insulina, ela faz o que tem que fazer, em 6 minutos ela já foi embora. Então, nós temos insulinas aí no mercado que duram o quê? Insulinas rápidas, que começam com meia hora, vão atuar 4 horas, ou seja, complica muito a vida de quem quer trabalhar com a terapia insulínica, porque ela está muito longe de ser parecida com a secreção natural produzida pelo nosso pâncreas, né? Além disso, ela produz e ela é degradada. Existe uma degradação fisiológica pelo rim, pelo fígado, pelo músculo. Por isso que vocês vão começar a perceber pacientes que vão entrando em função renal comprometida, né? Quando começa a piorar, ele começa a melhorar a glicose, começa a ter até crise de hipoglicemia, mesmo tomando aquela mesma quantidade de insulina de sempre. Alerta é ligado, paciente de longa data, por quê? Porque às vezes, na verdade, essa melhora é porque o rim está piorando muito. Então, fiquem muito atentos, tá? Então, para agir, ela ainda tem um outro cotransportador, de tanto, digamos assim, uma habilidade de gestão energética. Então, o GLUT4 é um protransportador periférico que vai já colocar a glicose para dentro da célula. Então, a gente tem todo esse arcabouço de processos para que a gente tenha uma atuação. E a insulina, além de ser endócrina, ou seja, ela é produzida no pâncreas, mas age no nosso corpo inteiro, ela tem uma ação interna de regulação da própria célula, que a gente chama isso de ação autócrina, e ela tem uma ação parácrina, porque é ela que regula o quê? A célula alfa, que vai produzir glucagon. Então, ela, por forma parácrina, ou seja, de célula proximamente a outra célula, ela vai fazer com que o glucagon equilibre justamente momentos em que a glicose cai, e ela começa a cair também, e o glucagon começa a atuar, e então chamamos isso de contrarregulação equilibrada da glicemia ocasionada por esses contrarreguladores. Então, basicamente, como ela é anabolizante, a insulina é um anabolizante, ou seja, ela faz com que você reserve. Então, ela viabiliza a utilização da tua glicose como energia, ela estoca o que sobra em forma de glicogênio, primeiramente no fígado, nos músculos e depois, principalmente nos tecidos adiposos. Tanto faz o que você come. Tudo que você comer, a mais energeticamente vai ser armazenado, porque senão, por exemplo, o leão que só come carne não ia ter reserva. Então, todo nutriente vai ser, sim, transformado em energia, em glicose, um pouco mais rápido, um pouco mais de forma mais lenta, mas sim. Isso, o contrário disso, a gente chama de catabolismo, né? O contrário do anabolismo é o catabolismo, assim, quebra, né? Então, a insulina, todo o papel que ela fez de reservar foi para aquele momento em que você não tinha comida. Quando você não tem comida, você começa a catabolizar o que você reservou. Aí sim, os contrarreguladores vão começar a atuar paulatinamente, como se fosse uma orquestra. Tem glucagon, cortisol, IGH, fechando a periferia com resistência insulínica. As catecolaminas vão surgir também,
né? Então, todo esse processo hormonal é tudo uma orquestra importante para mostrar que o teu metabolismo está caindo, você está quebrando energia e não está guardando energia. Então, isso é importante. Isso, justamente numa situação homogênea, em que você, por exemplo, tem o jejum à noite, você vai dormir, você não está comendo. Então, tua necessidade basal continua igual, você está respirando, tudo mais. Então, essa energia toda é para manter essa tua glicemia basal. Veja como é interessante o que denota o anabolismo ou o catabolismo é a presença da insulina. Então, entendo a importância, quando a gente vai insulinizar o doente, ele tem que ter insulina de dia, de noite, para manter justamente a sua glicemia basal sob controle, para que o seu metabolismo basal também funcione de forma adequada. Bom, então, normalmente, nós secretamos insulina de base, que é essa parte reta, e toda vez que a gente come, a nossa insulina faz essa subidinha aí em amarelo, vocês estão acompanhando, né? Então, tomei um café, subiu, desceu, voltar para a base. Tomei o almoço, subiu, desceu, voltar para a base. Então, é isso que nós tentamos imitar quando a gente vai tratar um paciente que substitui insulina. Então, a gente tem que entender que toda vez que você vai comer, há uma necessidade aumentada de expressão de insulina. Então, é isso que é um perfil normalmente de secreção de insulina nas 24 horas. Toda vez que a gente come, nosso estímulo alimentar vai, digamos assim, exercer o ritmo da produção da insulina. Se ela vai produzir muito, se vai produzir pouco, o que vai determinar o tempo de saída da insulina ou não, né? Então, a gente pensa sempre numa corrida paralela. Quando a gente come a nossa insulina, imediatamente vai buscar aquele nutriente. Então, a secreção de insulina é demandada de acordo com o tipo de alimento. Então, por exemplo, eu tenho um alimento que tem uma carga glicêmica que a gente chama de quantidade de carboidrato. Um exemplo, só para vocês entenderem que isso também importa. Por que eu peço para o teu paciente, ou para o nosso paciente, comer fibra? Porque eu estou fazendo com que esse alimento entre mais lentamente, dê chance para a insulina produzir uma quantidade proporcional a ele. Porque um alimento que tem um índice muito rápido, eu preciso de insulina que vai chegar nele. E às vezes eu não tenho de forma farmacológica uma insulina que seja semelhante à minha que eu produzo. Então, mesmo 2 pães, mesmo as 2, tem 50 gramas do branco, que não tem fibra, tem um índice glicêmico de 96, altíssimo, ou seja, ele entra na corrente sanguínea muito rápido. Enquanto que um pão com fibra, tem um índice de 65, entra com a corrente sanguínea de uma questão mais lenta, ou seja, dá chance da insulina chegar nele com mais proporcionalidade, ainda mais quando a gente usa fármaco, e não é a nossa insulina fisiológica. Então, vamos lembrar como tudo começou. Eu acho que a gente tem que lembrar o passado para dar valor do que a gente tem hoje, né? Então, isso é super importante. Então, a gente lembra que em 1910 a 1920, o único tratamento para quem precisasse de insulina foi esse tratamento, inclusive, publicado, né, por renomes da época, cientistas, que mexeu com muita gente, porque só fazia com que as pessoas sobrevivessem, que era a starvation therapy, ou dieta da fome. Para de comer carboidrato, suspende toda a alimentação, que aquela criança diabética na época, né, acabava sobrevivendo por um período mais longo para aguardar um dia que a terapia chegasse. Olha a aflição. Bom, então, em 1921, 2 cientistas mudaram essa realidade, que foi o nosso marco fundamental, que foi Frederick Banting e Charles Best. Os 2, então, identificaram a molécula a partir de uma busca que eles analisaram nos animais, que havia, então, essa molécula que poderia ser desenvolvida, purificada. Então, se juntaram com John McLeod e eles, então, descobriram uma possibilidade de terapia com a insulina para as pessoas que estavam esperando essa necessidade. Então, logo em seguida, ainda em ensaio, Leonard Thompson foi o primeiro indivíduo que recebeu essa insulina, e olha ele antes e olha ele depois. Tinha uma desnutrição severa e houve uma recuperação. Então, foi a primeira luz de que a gente podia caminhar para a reposição de insulina nessas crianças que tinham realmente uma fatalidade, fatalmente morriam em menos de 1 ano de sobrevida. Então, elas ganharam uma sobrevida aproximada de 1, 2, 3, 4 anos depois que iniciaram o processo, obviamente com muita antigenicidade, havia muito problema, mas na época foi documentado que, nossa, se descobriu a cura do diabetes, era algo assim muito incrível, um monte de gente do mundo inteiro começou a chegar. E em Toronto, então, vários pacientes começaram a buscar ajuda com essa insulina ainda muito rudimentar, com muitos riscos
se candidataram nessa insulina experimental. Então, vários pacientes passaram por isso e chegaram a ter uma certa sobrevida mesmo, passando por toda essa experiência. Então, essa foi a primeira insulina em Toronto, já fabricada, praticamente 1 ou 2 anos depois já começou a fabricação, de tanta necessidade que era a existência dessa molécula, que os próprios cientistas, eles não fizeram patente, disseram, nossa, a insulina está livre para que as pessoas pesquisem, porque a importância social é muito grande. Então, foi por isso que imediatamente, tanto nos Estados Unidos como na Dinamarca, começou, então, a fabricação para tratamento dessas pessoas, né? Já na Dinamarca, em 1936, veja, quanto tempo depois da descoberta, Hagedorn lá descobriu que se ele colocasse protamina nessa insulina, que era ainda regular, conseguia lentificar a insulina e torná-la intermediária, para facilitar o tratamento. Porque os pacientes tinham que tomar insulina a cada 6 horas, 3, 4 horas, e não tinha o controle como a gente tem hoje. Não tinha análise de glicemia como se tem hoje, né? Era sentindo o gosto da urina, era um negócio extremamente rudimentar. Mas a protamina, até hoje, é importante. Nós temos ainda a NPH dele, obviamente, muito mais purificada, ou seja, graças a esse cientista que a gente tem hoje, tem a insulina lenta, a insulina intermediária, que é uma insulina regular protaminada, por isso que da necessidade da homogeneização da NPH vem ainda desde essa descoberta de 1936. Para a gente começar, então, voltar para 78, quando começa a tecnologia de DNA recombinante das insulinas, mostrando que, inclusive, nós tivemos uma grande participação nisso, que foi o professor Esparta Costor Filho, que era da universidade, hoje, antes, na época, ele era da UNB, ele participou dessa tecnologia do DNA recombinante, da bactéria Escherichia coli, para formar a insulina. Então, você gera um plasmídio, um vetor contendo material genético da insulina, toca para a bactéria para ela produzir insulina, e aí sim você vai ter os primeiros passos do análogo de produção de análogo de insulina. Isso foi fundamental para a gente sair, se libertar das insulinas animais, daquela necessidade do pâncreas animal, que era muito antigênico. Então, os análogos surgiram com muita potência e foram começar a caminhar. E elas foram feitas, então, em laboratórios de insulinas que hoje nós temos, de acordo com o aminoácido, foi mudando a categoria para que ela fosse mais facilmente absorvida ou menos absorvida. Então, são as insulinas rápidas, insulinas longas, e assim por diante, de acordo com a estrutura bioquímica do aminoácido. Então, vamos pensar de que forma a gente vai insulinizar de forma segura, né? Que é o que todo médico precisa. Bom, a insulina, ela pode ser um veneno. Se você passar da dose, pode matar o paciente com hipoglicemia severa, né? Se você dá de uma forma insuficiente, pode ser que o paciente venha a sucumbir às complicações que tanto você não quer que aconteça. Então, vamos pensar como é que funciona. Então, a estratégia hoje da abordagem da insulina, a gente tem que levar em consideração vários aspectos. Primeiro, as metas de controle glicêmico. Cada paciente hoje tem meta diferenciada. Estilo de vida, nível socioeconômico, né? Não posso passar uma insulina que ele não tem condições de manter usando. A faixa de idade do paciente, se ele for muito idoso, eu tenho que raciocinar em vários aspectos de risco de hipoglicemia. Então, eu tenho que ter várias condicionantes para mudar determinados olhares. A preferência do paciente, capacidade de adesão, envolvimento da rede de apoio familiar, que isso também é muito importante. Bom, primeiramente nós temos que definir aí os alcances de metas, as principais metas de tratamento de controle desses pacientes, né? A gente sabe que as metas vão desde a glicemia de jejum, a glicemia pós-prandial, a hemoglobina glicada. Bom, as metas de glicemia de jejum, ela vai variando do idoso saudável, idoso comprometido, idoso muito comprometido, crianças e adolescentes. Veja que muda, né? Eu tenho, digamos assim, uma flexibilização maior para o idoso comprometido, porque eu prefiro que ele não tenha hipoglicemia, que vai agravar a função cerebral dele. A glicemia pós-prandial, ela fica muito parecida em todos eles, que não pode ultrapassar 180. Ao deitar, vai mudar um pouquinho, tendo o idoso um pouco mais, e o mais comprometido ainda, dormir com a glicose um pouco mais alta para evitar a hipoglicemia da noite. E assim por diante. A hemoglobina glicada vai nesse mesmo rumo. Logo no início, que a hemoglobina glicada surgiu, a partir dos estudos, né, de 1998 aproximadamente, todo mundo tinha que ficar na hemoglobina baixa, aquela coisa, tendo que todo mundo ficar com 6,5, e aqui o que aconteceu que muitos pacientes com complicações severas,
eram agravadas. Por exemplo, você avança a retinopatia de uma forma absurda se você controlar muito rápido. Você avança a doença renal crônica, você avança os riscos cardiovasculares, pode até ter descolamento de retina. Então, nada pode ser atropelado. Doente já com muita complicação estabelecida, ele já tem que ficar com glicemias médias maiores, ele já tem que ficar com glicado de 8 para prevenção de a piora das complicações já pré-existentes. E a média, a maioria dos pacientes fica em 7. E, obviamente, aquele início de doença, aquele paciente jovem, tudo, quanto mais baixa a hemoglobina, obviamente, você vai reduzir o impacto dessa hemoglobina no risco cardiovascular. As grávidas já têm uma meta muito mais rígida, porque reflete diretamente no feto. Então, se vocês observarem, a glicemia de jejum vai estar em 65 a 95, né? 1 hora já é 140, 2 horas é de 120, então nós temos uma rigidez muito maior de observância na grávida pelo fato do feto, que é isso que você está protegendo do nascimento, né? Uma coisa que mudou muito nessas metas de controle foram os sensores glicêmicos. Hoje nós temos sensores em Manaus, ou no Brasil, nós temos o sensor, um dos sensores, né, da Abbott, que trabalha registrando de forma contínua a glicemia. Isso trouxe para a gente novos horizontes em termos de métrica. Então, isso aqui é um painelzinho que eles têm, né, que vai demonstrar o período que o paciente tem dentro da métrica-alvo que você coloca. Por exemplo, você põe no aparelho do software de 70 a 180, ele tem que ficar 70% bem controlado, poucas hipoglicemias e poucas as subidas de métricas de alta glicemia, tá? Isso tudo traz para a gente um movimento. E aí surgiram, então, métricas novas que foram agregando na sociedade brasileira, em que mostra que quanto menor era a variabilidade glicêmica, menos riscos cardiovasculares você vai ter, inclusive de pessoas não diabéticas. Existem estudos recentes mostrando que variabilidade glicêmica ela é ligada diretamente ao risco cardiovascular. Então, não, porque não o diabetes, né? Obviamente. Então, essa variabilidade glicêmica ela é muito ruim. Pacientes, por exemplo, que têm a mesma hemoglobina glicada, mas com variabilidade glicêmica diferentes, um vai ter mais chance de complicar e outro menos, muitas vezes com a mesma hemoglobina glicada. Então, observem que a variabilidade glicêmica trouxe para a gente uma visão um pouco melhor de termos de rigidez do controle glicêmico para a prevenção das complicações. Desculpa. Então, nós temos 6 pilares terapêuticos que nós temos que observar toda vez que nós formos tratar um paciente diabético. Então, primeiramente, a insulinoterapia. Quando o paciente, principalmente for tipo 1, que vai fazer insulina, sempre nós temos que ver os meios, né? Caneta, bomba, seringa, tudo é meio. A insulinoterapia. Segundo, que toda vez que você insuliniza o paciente, ele precisa automonitorizar diretamente a glicemia, seja na ponta de dedo, seja via sensor, mas a automonitorização ela é obrigatória. O terceiro é a abordagem nutricional. Quanto mais saudável a dieta, quanto menos índices glicêmicos nutrientes tiverem, vai dar mais chance à insulina do tratamento com insulina que você vai prescrever. E também existe a proposta de contagem de carboidrato utilizada para a insulinização, que também é importante para alguns pacientes, principalmente tipo 1. A prática regular dos exercícios ela é fundamental. O exercício ele melhora a expressão do GLUT4. Lembra que eu falei que o GLUT4 é aquela proteína transportadora que faz a glicose adentrar a célula, ou seja, ela melhora muito a resistência insulínica. Então, isso vai facilitar a redução de dose de insulina, de medicamentos e tudo mais. Então, o paciente que pratica de exercício de forma regular, ele tem uma outra necessidade insulínica em relação àquele que não pratica. Tem o apoio emocional e psicológico é fundamental, né? A gente precisa disso. E a educação em diabetes, que é um fator muito bom, muito importante. Nós estamos fizemos um grupo, nós vamos iniciar também um outro grupo de formação de educadores em diabetes. Isso é muito importante, que a gente tem todo profissional de saúde que lida com diabetes pode ajudar a educar o paciente, a orientar todas as etapas de tratamento. Então, a monitorização capilar ou intersticial que eu falei é fundamental. Então, nós temos os aparelhinhos, nós temos na rede pública, pela prefeitura, nossos pacientes recebem tanto fitas quanto aparelho, a gente já tem isso. O sensor glicêmico está em consulta pública agora, já no Brasil inteiro, para ser liberado para os pacientes tipo 1,
de 0 até 18 anos, né, pacientinhos que apresentarem diabetes tipo 1. Então, ainda nós não temos disponível no SUS, mas é uma ferramenta que logo, logo vai estar disponível e vocês vão ter que trabalhar, já entender um pouco mais como é que é a glicemia via sensor, né? Aqui nós temos o painelzinho de glicose que nós damos para os nossos pacientes, para eles anotarem toda a glicose, as glicemias que eles fizerem antes do café, 2 horas, colocar a dose de insulina, né? Então dá uma visão muito boa. Agora entenda que isso é complexo, o paciente seguir isso o tempo inteiro. Mas se a gente pedir que ele siga de forma correta, porque muitas vezes você ajusta a insulina, digamos assim, de uma forma depois, né? Você vai olhar o painel e vai avaliar e vai ajustar. Então não é uma coisa muito ideal. O ideal é o paciente ser educado para entender o que ele vai fazer. Ah, subiu, eu tenho que fazer tal coisa. Desceu, eu tenho que fazer tal coisa. Então, o paciente tem que ser um autogestor da sua própria condição. Isso é fundamental e isso é adquirido na educação em diabetes. Para a gente não ter que corrigir tudo depois de 1, 2, 3 meses, avaliar esse painel. Aqui é porque que a gente faz o monitoramento antes e depois. Antes é para a gente avaliar as bases, né? A basal, lembra? A basal do jejum, a basal do pré-almoço e a basal do pré-janta. Ou seja, eu vou comer, então eu tenho que ver como é que está a minha glicose. Se eu acordo de manhã em jejum, está 300, imagina, eu vou comer não estou com fome, vou comer uma maçã. Vai subir para quase 380. Então não adianta você fazer dieta, você fechar o doente, cortar tudo. Comeu alguma coisa, vai subir se você tiver glicemia de jejum muito alta. Então, por que a gente preza em deixar um jejum controlado? Para a pessoa poder comer. Se a pessoa poder comer, se ela tem um jejum muito ruim, ela não vai conseguir assimilar absolutamente nada daquilo que ela come. Tudo vai virar glicemia, né? Então, por isso eu checo se antes, para insulinizar o paciente, ou checo 2 horas depois para entender se a insulina que eu dei no bolos alimentar, corrigiu aqui o surto alimentar da glicose dado pelo alimento, né? Claramente isso é importante para a gente ver. Muitas vezes a gente checa uma glicemia de madrugada em alguns doentes que são tipo 1, que podem apresentar efeitos de glicemia muito elevada matinal, para a gente entender se está acontecendo uma hipoglicemia ou não, né? Tá? E, enfim, a gente tem todo esse monitoramento para pensar em insulinizar, trabalhar as metas, identificar quem é o nosso doente, encontrar a monitorização ideal que o paciente possa fazer, porque a insulina não se faz às cegas. Normalmente, todo paciente, seja tipo 1, tipo 2, é necessário monitorizar quando usa insulina, tá, gente? Então, vamos pensar quando que eu vou usar no paciente tipo 2, que é o mais comum, né? Que é o doente que muitas vezes vocês vão ver ele já em falência secundária, pela negligência o tempo inteiro da doença, muitas vezes já chega para vocês na rede básica, já comprometido, já com glicemias muito ruins, dificilmente vai conseguir conter com medicamento oral. E então, todo paciente que apresentar, por exemplo, sintomas importantes de hiperglicemia, com perda de peso, uma glicemia muito alta, né? Você tem que imediatamente pensar em insulina. Ela pode ser transitória, se for uma coisa aguda, se o paciente abrir o diagnóstico, ou permanente, se aquele paciente realmente já não tiver mais condições de se manter. Durante a gravidez e lactação, a grande maioria da terapia é com insulina. Nos estados agudos, estados paroosmolar não cetótico, no caso do tipo 2, né? Ou então, por exemplo, se eu tenho um paciente que você está acompanhando e a glicemia de jejum dele não passa de 250 e pouco, não cai mais que isso, com toda a medicação que você está fazendo, você já está tentando todo o arsenal que você tem, né, possível, e nada, glicadas altas, com mais de 9, mais de 8, esse cara, você tem que ligar o alerta, vai precisar de insulina sim, é um tipo 2 que só vai resolver se insulinizar. Apesar de você fazer doses máximas, 3 drogas, né, e a glicada continuar muito fora de meta, você já pode caracterizar o paciente como falência secundária. Claro, você tem que checar se ele está cumprindo realmente a alimentação, né? Geralmente, a alimentação da pessoa que tem diabetes, ela passa por ser uma alimentação como de todo mundo deveria. É uma alimentação saudável, não pode ser rica em açúcar, em ultraprocessados, alimentos que vão ter pico glicêmico muito alto. Quer dizer, tudo isso daí qualquer pessoa deveria estar fazendo, né? Então, é esse tipo de recomendação que nós temos que ter real com o nosso paciente, para trabalhar a ideia de o que ele tem, quais são as características do ambiente, do nutriente que ele tem, para justamente compreender que a alimentação vai fazer parte da mudança dele.
Aqui é um painel bem interessante que tem nas diretrizes de síndrome metabólica, que vocês podem comparar, é como se fosse um diabetes tipo 2 em etapas. Se você pega um paciente que começou a doença, o tipo 1, a etapa 1, perdão, vai demonstrar que ele tem muita resistência insulínica e quase nada de insuficiência, porque a doença base do tipo 2 é a resistência insulínica, né? Na etapa seguinte, você vê que a insuficiência já começa a aumentar e a resistência caindo um pouquinho. Na etapa 3, a insuficiência é muito grande, e na etapa 4, muito maior. Isso por quê? Porque a célula beta, quando não tratada, a glicemia, ela é tóxica para a célula beta. Então, existe uma progressão da perda de função, entendeu? Então, se você deixar um diabetes mal conduzido, negligenciado, ele vai avançar nas etapas seguintes, até vir a entrar na falência secundária, que é exatamente a etapa 4, em que você só vai resolver a vida dele com insulinização plena. Ok? Então, esse doente aqui da frente vai ter um aumento de peso, sinais de resistência, esse paciente do fim já vai ser magro, catabolizado, né? Etc., que você vai perceber que ele não tem atividade insulínica evidente. Então, isso a clínica vai te dar, você já pode perceber, e pelo tempo, muitas vezes, de doença que aquele paciente se manifesta. Então, aqui, vejam bem, como nós temos várias oportunidades de intervir nesse doente, vocês têm muito mais ainda do que nós como especialistas, porque às vezes o paciente só chega para a gente já nessa etapa daqui da ponta. Vocês vão ver o doente com alto risco de intolerância, né? Vocês têm o diabetes gestacional, que já te dá um risco gigante, histórico familiar, né? Ambiente obesogênico, paciente que tem uma carga alimentar muito alta, come muita farinha, pouco exercício, tudo isso daqui já aumenta o risco e da possibilidade de ter intolerância à glicose. E aqui, diabetes não diagnosticado, a gente tem um percentual muito grande na prevalência, no grande volume de diabetes, gente que ainda nem sabe que tem, porque o diabetes não é sintomático quando a glicemia está abaixo de 200, gente. Você não vai descobrir, você não vai saber se você não fizer exames de rotina. Então, é importante, paciente que tem risco, que está acima de 40 anos, tem excesso de peso, tem histórico familiar, tem que ficar atento. Então, é uma oportunidade de você atuar e corrigir, não deixar que o paciente sucumba a essas complicações severas. Porque aqui, já quando ele já começa, você pode ter interferência já de situações que pode estar diferente. O doente pode evoluir muito rapidamente porque ele é um LADA, ele é um tipo 1 tardio, que você matou ele porque achou que era um tipo 2 pela idade dele. O cara tem 30 anos, a gente só pode ser tipo 2, não é tipo 1. E toma-lhe a remédio oral, e o doente só vai melhorar se for insulinizado. Ele não tem secreção. É secreção um pouco menos do que quem é o tipo 1 clássico? Sim, mas ele precisa do tratamento de insulina. Então, esse cara pode estar aqui no meio, né, caminhando para uma piora e você não visualiza. Outra coisa, a evolução para doença cardiovascular, devido à variabilidade glicêmica, que começa aqui, gente. Se eu tenho já alterações glicêmicas leves, eu já vou ter variabilidade, eu já estou montando a minha doença cardiovascular. Quando eu tenho menos de 10 anos de doença, as complicações vão ser neuropatia, retinopatia, nefropatia, que vão estar ali incipientes, você acompanha, mantendo o glicado abaixo de 7. Mais de 10 anos, às vezes o doente já chega para a gente com amputação, que é o que nós temos aqui no 28, nós temos uma enfermaria só de amputado, e a maioria dos doentes que estão lá nunca souberam nem que tinham diabetes. Então, é um negócio muito sério, tá? No interior, o paciente vem para cá só para amputar. Então, a gente tem que estar muito atento, que nós estamos perdendo muito a possibilidade e oportunidade de intervir nesses doentes para eles nunca chegarem nesse ponto de um diabetes de longa duração. Ninguém faz amputação com menos de 10 anos. Sempre é com mais de 10 anos de doença negligenciada. Então, fiquem atentos. 10 anos é um ponto de corte muito grande para esse doente apresentar. Então, por exemplo, nessa primeira etapa, nós temos políticas públicas de saúde, educação em diabetes, orientações nutricionais, que pode ser de populações, atividade física recomendada, tendo estímulo, né, com praças, etc. E o screening. Esse cara tem suspeição, faça o screening, glicemia de ponta de capilar. Você vai descobrir mais cedo e pode intervir e ajudar esse cara para ele não seguir adiante com tempo de doença apresentando um problema muito sério.
Aqui você já vai ter mudança de vida, vai ter drogas orais, essa insulina basal pode entrar aqui também em alguns indivíduos, já temos agonistas de GLP-1, insulina, etc. Tudo que vai atuar nesse cara aqui para evitar que ele avance para o seguinte. Mas aqui no seguinte, infelizmente, nós já vamos ter que trabalhar as comorbidades, né? Agentes que vão proteger o coração, trabalhar riscos de hipoglicemia com insulina, porque ele já está com insuficiência renal, então o negócio já é muito mais de manter a vida do que prevenir que ele venha a sucumbir a problemas muito mais sérios. Então, veja bem, vocês têm grandes oportunidades de tratar esses pacientes, muito mais do que o especialista quando ele já pega o paciente tipo 2, muito avançado, cheio de comorbidades, né? Então, vocês têm uma responsabilidade gigantesca de trabalhar a orientação desses doentes para que eles realmente não venham adiante para esse risco muito severo. Isso aqui é um estudo antigo, mas é um estudo interessantíssimo, mostrando que quando você é muito convencional em termos de flexibilizar, controle, você aumenta o risco de ter complicações. Mas quando você tende a ter um tratamento mais intensivo, você acaba melhorando muito mais a conversão para complicações do paciente tipo 2. Aqui é um painel interessante mostrando que você também tem que pensar que a insulina no tipo 2 ela é oportuna. Tem momentos que você precisa insulinizar o doente para justamente poupar célula beta. Olha essa palavra, é bonita, mas é verdade. Quando a célula beta ela é agredida pela glicose, ela vai perdendo função progressivamente. Então, se você atuar insulinizando, por exemplo, numa emergência, o paciente está com nível muito alto, tem que insulinizar rapidamente para que a célula beta volte a ter a sua funcionabilidade. Então, apesar de todos os medicamentos, em todas as etapas, a insulina pode entrar participando, né, numa melhoria, principalmente já quando o paciente entrar já numa falência secundária, tá? Então, não é só na falência secundária, muitas vezes se insuliniza ele para corrigir rapidamente, para que as drogas funcionem de uma forma melhor, e depois essa insulina sai. É o uso transitório da insulina, mas é oportuno, para que poupe célula e o doente depois tenha uma boa resposta só com algumas drogas orais, tá? Muito menos, tem muito paciente nosso que faz isso e depois está só com metformina, mantendo dentro de meta e controlado, então super importante lembrar da importância da insulina nesse momento. Aqui mostra também esse estudo, mostrando o grau de remissão, quanto mais rápido você atua, você recupera a função. Então, aqui foi feita uma bomba de infusão num paciente de emergência de glicemia muito alta, tipo 2, né? E aqui o paciente fez só drogas orais, né? Aliás, fez insulina mais lenta, entrou com insulina também, mas foi insulina aplicada no subcutâneo, não foi em bomba, e aqui só remédio oral. Veja aqui a remissão muito maior quando você for mais intensivo na recuperação da glicose daqueles pacientes que chegam numa emergência, que é a insulinização progressiva. Esse painel eu acho interessante vocês terem em mente, é um painel da ADA e compactuado pela ACE, que são entidades americanas de diabetes, né? Então, aqui, por exemplo, um paciente que é um algoritmo interessante para a insulinização do DM2. Então, aqui, iniciar com insulina basal, que é a primeira vez que você vai começar a insulinizar o paciente tipo 2, você tem que pensar, bom, eu acho que ele está precisando de um suplemento basal apenas, que é aquilo que ele continua com as drogas orais, e você inicia a insulina só uma vez ao dia, escolhendo a insulina que você tem de disponibilidade. Se você optar pela NPH, você vai optar pela insulina à noite. Se você tem outras insulinas basais, você vai usar de dia, etc. Então, você vai olhar de acordo com a hemoglobina glicada, olha a dose, vai de 0,1 a 0,2. Se a hemoglobina glicada for muito alta, você já vai entrar com uma dose um pouco maior e vai titulando gradativamente de acordo com o valor da glicemia, tá? Aqui, quando eu vou começar a intensificar, quando já não mais controla, veja bem, controle glicêmico fora do alvo, não resolveu fazer insulina bedtime, vou fazer insulina só à noite, NPH noturna, droga oral de dia, tá? Não funcionou. Bom, aciona o GLP-1, análogo, aquilo que eu puder acionar de droga oral, nada resolveu. Então, vou intensificar o tratamento com insulina. Aí sim eu vou para passar basal bolos. Eu inicio o plus, eu dou só uma rápida junto de uma das refeições, ou amplio para 2 ou para 3, ou seja, eu vou fazer regular no café, ou no jantar, ou no café, no jantar, no almoço, e avançar então para basal bolos, que seria em todas as refeições você fazer insulina para cobertura alimentar, titulando a cada 2, 3 dias, de acordo com o valor de glicemia, tá?
Aqui, então, uma das barreiras para a prescrição de insulina é o médico, tá? O médico, muitas vezes, por ele pré-contemplar, eu acho que talvez precise de insulina, mas eu não sei muito bem como prescrever, vamos ver, eu vou estudar, mas então se eu volte daqui 3 meses, né? Isso adia muito a necessidade de melhora, a ajuda que a insulina vai causar, porque você tem que romper ali a toxicidade. Então, o importante é você romper esse medo, entender melhor o fármaco, compreender o que você está fazendo, para que na hora em que você pare e não fique nessas etapas, e sim avance para a ação e depois a manutenção, que o paciente vai agradecer de forma muito acentuada. Isso não é uma ação apenas nossa, isso é um histórico, o mundo inteiro, o médico, que muitas vezes não é especialista, ele tende a, digamos, empurrar com a barriga a necessidade da insulina no primeiro momento, pelo medo de como é que eu vou abordar o doente, será que ele vai aceitar, será que não vai aceitar, dá trabalho, vou ter que ficar vendo ele toda essa semana primeiro. Então, isso tudo é adiado e muitas vezes o prejuízo é gigantesco mais tarde nesse paciente, tá? Então, no tipo 1, que é já a insulinização clássica, onde vocês vão visualizar melhor como é que se faz a reposição de insulina, se veio a partir do DCCT, que é um estudo que mostrou que você tem que ser rígido no doente tipo 1, que ele é muito instável e o controle convencional simplesmente foi interrompido no braço do estudo, porque realmente todas as pessoas estavam tendo complicações. Então, vê-se que o estudo mostrou, foi um ponto de corte importantíssimo para a gente começar a ter métrica, ter cuidado maior sobre essa questão, porque reduz muito mesmo a retinopatia, a neuropatia, a nefropatia dos pacientes diabéticos. Né? Então, a secreção, o tratamento, ele se baseia na secreção fisiológica, que a gente tem que imitar a base e insulina por demanda, que é alimentar. Né? Então, a base ela vai suprir justamente a insulina do nosso dia a dia, e suprir a produção hepática no nosso jejum, etc. Então, ela tem que estar 100% cobrindo a nossa base. A insulina de bolos, ela vai cobrir tudo aquilo que o indivíduo vai precisar alimentar-se. Por isso que a gente usa uma parte para demanda prandial e 50% calculada para suprir a base. Então, baseado nisso, nós temos, então, que aplicar uma insulina que vai cobrir a nossa base, veja aqui, né? A insulina cobrindo a base em amarelo, e toda vez que você vai comer, você vai fazer um bolos de insulina para cobrir a tua alimentação. Então, a gente chama isso de bolos alimentar, e o bolos corretivo é aquele bolos que vai corrigir antes da base. Ou seja, eu vou almoçar, vou checar minha glicose, ela está alta. Epa, se eu comer, vai subir. Então, eu vou cobrir com a correção. Por isso que a gente chama de correção. Bolo corretivo é para corrigir a base. A base significa a insulinemia basal, que vai suprir a minha glicemia basal. Então, se eu vou almoçar ou vou jantar, teve interferência ou da merenda ou qualquer outra coisa, eu tenho que corrigir para poder comer. Por isso que a correção é diferente do bolos alimentar. Então, eu vou dar um bolos corretivo e um bolos alimentar para que eu tenha um suplemento de insulinas rápidas naquele momento da refeição do paciente. Tá? Então, eu tenho para isso no mercado as insulinas de ação basal. Elas vão desde a NPH, que é aqui que a gente mais tem, mais fácil, às vezes no interior, etc., né? Que ela é fornecida pela rede pública. Ela tem um pico de 4 a 8 horas, tem uma meia duração de 12 horas e uma vida média de 20, mas ela vai decaindo muito rapidamente. Para isso foram surgindo as segundas insulinas, já com puramente ações basais, que é a glargina, a detemia, a degludeca. Então, essas são as insulinas que nós dispomos. O SUS, por meio da SEMA, já disponibiliza para os nossos pacientes tipo 1, tanto a insulina degludeca quanto a insulina glargina. Então, nossos pacientes tipo 1 do SUS, que acompanham com a gente no ambulatório, já recebem as insulinas de melhor qualidade, tá? Com canetas, com as agulhas apropriadas. Então, nosso paciente já tem o suporte da monitoramento. Bastou usar a insulina, ele já pode ser direcionado ao posto de saúde da prefeitura que fornece a fita e o aparelho, tanto o clínico quanto o especialista. O fornecimento basta o clínico documentar que ele é um indivíduo que utiliza-se de insulina. Quanto o tipo 1, então, ninguém nem cogita. Todo paciente tipo 1 precisa receber de forma gratuita. Então, uma coisa que chama bastante atenção, que vocês não podem deixar de chamar, de verificar toda vez que prescrever insulina NPH,
ela é uma insulina lá atrás ainda, do Ragedorn, que foi protaminada, uma regular protaminada. Então, se você parar para olhar, quando ela decanta, ela fica líquido em cima e leitosa embaixo. Esse leitinho é a protamina. E em cima, a insulina regular. Então, por exemplo, vocês muitas vezes podem ter visto o paciente fazer hipoglicemia depois de aplicar em NPH. Isso é falha de técnica. Então, toda vez que for aplicado, o paciente precisa ou fazer esse movimento, ou fazer esse movimento lento, por ser uma proteína, ela rompe, quebra. Se você fizer isso muitas vezes, no final do vidro já não tem mais proteína que você vai funcionar. Então, você tem que mover muito lentamente. O estudo mostrou 20 ciclos. Então, é sim 20 ciclos. Veja que o estudo é antigo, mas eu trouxe para vocês verem como é importante você falar isso para o paciente. Você está mexendo antes de aplicar, né? Isso é importante rever todos esses aspectos para que a nossa prescrição funcione. Porque você está passando em pH, você diz, poxa vida, por que ela está fazendo hipo? Ou então não está resolvendo, não está conseguindo chegar. Ela não vai ter a meia-vida que você espera. Ela vai ter meia-vida de regular. Ela vai ser mais curta. Entende? Para ela chegar a ser realmente lenta, né? Ou digamos, intermediária, que é o papel dela, ela tem que ser muito bem homogeneizada. Então, isso fica claro. E eu espero que todos vocês já saibam disso, né? É só para reforçar. Bom, então, ele não está mexendo. Só um pouquinho que ele não está movendo aqui. Alguma coisa aconteceu nele que ele não está movendo. Pior que não tem ninguém aqui na sala para me ajudar. Poxa. Deixa eu ver se eu resolvo o som aqui. Só um minutinho, pessoal, que eu não chamar ele. Eu não posso estar mexendo. Elivano? Prendeu ali, não quer mais passar. Aí eu pedi licença rapidinho. Já vai ser resolvido, pessoal. Era só porque o mouse tinha saído aqui. Pronto, Será? pode avançar. Ai, obrigada. Então, gente, voltando aqui, nós temos aqui para vocês entenderem o que foi que eu acabei de falar. Então, a gente sabe uma insulina de fornecimento de base. Então, a NPH, veja bem, por ela ter uma regular protaminada, ela faz esse pico, ó, diferente das novas que já foram estudadas em laboratórios específicos para serem puramente basais. Então, as outras duas, elas tendem a ficar mais plana, mais reta, né? Tanto a DTMI quanto a glargina e degludeca, porque já nasceram para serem assim. E as insulinas de ação prandial já são insulinas rápidas, ultra rápidas. Veja que nós temos hoje, lembra lá dos nossos 6 minutos dela ir embora, ela já atuou e já agiu, em 6 segundos ela foi secretada no pâncreas. Aqui nós temos insulinas que você aplica no subcutâneo e vão demorar de 5 minutos a 15, ou a rápida, que é a regular, em 30 minutos. Então, veja bem, isso tudo a gente tem que trabalhar a comida do paciente. Você só vai começar a comer, você aplica insulina a 15 minutos e começa a comer em 15 minutos, né? Então, isso tudo tem que casar. A gente fala sempre que tem um casamento, a insulina rápida com a nossa comida. O alimento tem que conter uma carga glicêmica aceitável para aquela insulina cobrir, e também o time da insulina farmacológica precisa ser respeitado. Tudo isso é importante quando a gente está lidando com a escolha da insulina que a gente vai usar para o nosso paciente. Aqui é uma comparação entre a regular, né? A regular está em azul, a insulina regular está em vermelho, em azul são as insulinas ultra rápidas, e em amarelo é o pico da glicose do alimento, pico pós-prandial. Então, veja que com a insulina casando junto com a comida, veja em azul, ela sobe junto com a refeição, se você faz esse trabalho. Senão, ela vai ter problema. Por exemplo, a regular, como ela demora muito, se você não casa, ela não tem um pico para suprir aquela agudização da glicose, e ela vai manter-se por mais tempo, fazendo com que haja um maior risco de hipoglicemia pós-prandial.
seja, resolveu a comida e continuou. Então, isso aumenta o empilhamento e aumenta a possibilidade do paciente desenvolver hipoglicemia. Isso aqui é só para ilustrar que esses dímerozinhos, monômeros e hexômeros são liberados de acordo com a distribuição do subcutâneo. Então, lembrar que o doente tem que estar extremamente bem hidratado para que essa distribuição do subcutâneo seja bem feita. Então, o doente tem que estar hidratadinho para a insulina funcionar. Por isso que na emergência você não usa insulina subcutânea, você usa ou intramuscular ou endovenosa, porque no subcutâneo não vai agir, entendeu? Porque você não está hidratado. Então, é importante lembrar do grau de hidratação, que às vezes a flutuação da ação da insulina também depende muito disso, porque ela é amplamente aplicada no subcutâneo, né? Certo? Então, aqui são as doses variáveis de acordo com a idade, né? Todos vocês podem ver, a gente vai de 0,5 a 1 unidade, no total de insulina. A lua de mel do tipo 1, muitas vezes, é inicial, aquela fase inicial até 1, 2 anos, em que o pâncreas ainda tem produção e fica brigando com a aplicação, então você acaba usando muito pouca insulina. Na puberdade, aquela enxurrada de hormônios, GH, caramba, hormônios puberais, tudo isso aumenta muito a necessidade insulínica. Então, esses meninos passam até quase 2 unidades quilo dia. E no adulto, de 0,3 a 1 unidade do total de insulina, né? Não é só a NPH, por exemplo, que você calcula, você tem que calcular todo o montante. E também, obesidade também traz um grau aumentado também de necessidade de insulina, que é devido à própria resistência, né? Bom, então o tratamento basal bolos, a gente usa basal em torno de 0,2, 0,4, quando a gente opta por análogos, e quando opta por NPH, até 0,5, tá? Cuidem muito bem disso, porque a gente tem... a gente pega paciente usando NPH com muita insulina, é muita dose, é 1 unidade por quilo, só de NPH. Então, entendam, nós temos que suprir a base e o bolos. Não adianta eu trabalhar só subindo muito a NPH, que eu não vou resolver a doença do paciente. Cada uma tem o seu papel. A NPH faz um papel e as prandiais outro papel. Então, muitas vezes o doente está precisando do basal bolos e você continua insistindo com o NPH e aumentando dose, e o paciente chega a ter grandes cargas por quilo de peso e nada é efetivo, porque você está tratando com o que não é o correto aí, né? Então, aqui nós temos uns esquemas para entender melhor. Por exemplo, eu preciso cobrir base. NPH não vai cobrir minha base 100%. Quer dizer, 70 a 30 é impossível você tratar o paciente tipo 1 com NPH 70% da dose dividida em 2 momentos. Veja que eu tenho uma descoberta completa ali da base do paciente. Então, eu vou suprir com rápida, né? Ultra rápida nas refeições, mas a base, olha a base que bonita, horrorosa. Então, a base tem um perigo de empilhar, porque a NPH ela vai empilhar aqui com a outra insulina, né? Então, o risco de hipoglicemia aumenta e, olha, a ineficácia do controle da base. Se a base está descoberta, com certeza eu vou ter muita hiperglicemia nesse montante. Então, existe a distribuição 3 aplicações. Ok, só tenho NPH, tenho que distribuir base, vamos fazer primeiro. Distribuir, calculo por peso e distribuo 50%, 25%, 25%. Ainda assim, tem uma brecha que não está cobrindo de forma adequada. Então, dependendo, tem paciente que vai responder bem, você mantém. Mas tem paciente que não alcança a meta, você tem que partir para o basal otimizado com NPH. Como? Você distribui a mesma dose em 4 ocasiões. Você faz 25% da dose no café da manhã, 25% no almoço, 25% no jantar e 20% na hora de dormir. Então, você tende a gerar um basal com uma insulina, que é difícil ter um basal se você aplicar assim menos de 4 aplicações, mas ela pode ser utilizada. Não tem outra coisa, então vou otimizar o basal que eu tenho com NPH. Ela é excelente insulina ainda, e você pode trabalhar ela de forma adequada, uma vez que muitas vezes no interior a gente só tem NPH. Então dá para muito bem trabalhar essa substituição aqui de forma correta, tá? Aqui é o bolos corretivo quando a gente faz basal bolos, né? Então a gente tem a cobertura alimentar aqui na refeição, veja aqui como eu falei, a gente corrige, que se subiu antes de comer, e a gente faz insulina para a alimentação. Então, o bolo corretivo nada mais é de correção da base, como eu falei. Antes de comer está alto, vamos corrigir a base para eu poder comer. Assim que funciona, ok? E o bolo prandial, ele vai já fazer a cobertura da comida. Como é que eu calculo o bolo corretivo? Eu posso
trabalhar naquelas tabelinhas, como eu posso avaliar o fator de sensibilidade do paciente, que é o paciente tipo 1, né? Que é aquele paciente que faz insulinização plena. Então, esse paciente é calculado o fator de sensibilidade pela quantidade de insulina que ele tem, né? O cálculo de fator, a gente vai somar toda a dose de insulina dele e dividir 1.800 por essa soma que você encontrou. E esse fator de sensibilidade, mais ou menos assim, por exemplo, ele usa 40 de DTMI, com 20 de lispro, né? Com a glicose de 360 antes de almoço, deve ter feito uma merenda bacana alterada. Então, ele tem 60 unidades do total, que eu estou dividindo por 1.800, deu 30, então eu calculei um fator de sensibilidade de 30. Significa o quê? Que cada uma unidade de insulina reduz 30 miligramas por decilitro de glicose, né? Então, é simples. Você pode trabalhar esse bolo corretivo a partir desse cálculo de sensibilidade, ou também fazer a tabelinha que você já conhece. Em média, vai dar muito, muito próximo, não muito igual, porque o fator de sensibilidade é mais, digamos, individualizado, mas a tabela ajuda muito, né? Você tem aquela tabela simplificada, que você vai corrigindo de acordo com o nível glicêmico, ele só vai usar de acordo com o valor de glicemias pré-prandiais, tá? Aí, o bolo de refeição, você já tem que ver o que o paciente vai ingerir de carga glicêmica, que é o carboidrato, né? A contagem de carboidrato. Então, você vai somar também toda a insulina para calcular de que forma eu vou identificar a proporcionalidade da insulina para cada grama de carboidrato. Então, eu pego esse fator, que é uma constante de 500, e divido também pela somatória. Então, digamos, esse mesmo paciente foi 10. Então, ou seja, para cada 10 gramas de carboidrato ingerido, eu preciso de uma unidade de insulina rápida ou ultra rápida, tá? Então, essa proporcionalidade, ela vai mudar de cada refeição. Não necessariamente é 1 para 10 para todas as refeições. Às vezes, criança pequenininha, você usa 30. Às vezes, você pode ter variação 10 para 1, 15 para 1, 20 para 1, dependendo do dia. Então, cada paciente vai ser visto de acordo com o monitoramento. Tabela de carboidrato, existem tabelas prontas, a Sociedade Brasileira disponibiliza, né, uma forma simplificada, mas também existem muitos aplicativos, inclusive a Sociedade tem esse manual de contagem, vocês podem acessar pelo site da Sociedade Brasileira, inclusive podem ser sócios. A Sociedade Brasileira, ela permite todo profissional de saúde que trabalha com diabetes, então não só médico, como enfermeiros, nutricionistas, você vai ter uma leva de material importante para trabalhar e está disponível também, tá? Então, esse manual é gratuito também, você não precisa estar sócio, você só acessa lá, e ele vai te dar a proporcionalidade do paciente, ele vai falar o que ele come, colocar na listinha, e ela já calcula a contagem de carboidrato para trabalhar. Lembrando que a gente trabalha com carboidrato, porque ele é o mais rápido a se transformar em glicose. 98% dele faz conversão, mais rapidamente, 15 a 30 minutos, quando simples. Quando é complexo, demora até 1h30, mas, por exemplo, proteína, 3 a 5 horas, gordura, várias horas. Eles também vão entrar com glicose, mas de forma mais tardia. Nunca se esqueça, o paciente que tem um consumo muito elevado de proteína e tal, não tem problema, que não vai mexer. Vai mexer, só que de forma tardia na glicose, e você tem que ficar atento a esses pacientes que têm volume muito acentuado também de ingesta proteica. Só para ilustrar a evolução da forma de aplicação, porque tudo é meio, né? Desde 1948 começou essa saga, olha como é que as pessoas passavam, insulinas que eram esterilizadas, com as agulhas gigantescas para a insulina. Depois, para diminuir o medo, eles criaram esse dispositivo que um dia, né, se transformaria em caneta, isso em 1954, para que a pessoa não visse a agulha, porque tinha que estar usando o tempo todo a insulina, então é um dispositivo interessante. Depois começaram as canetas portáteis, isso são canetas de portabilidade, para viabilizar a vida das pessoas. Então, elas começaram em 85, ainda muito, muito ruins, travavam muito, e o Brasil não tinha ainda caneta descartável. A gente foi começar a ter bem depois. E depois surgiram, então, as melhorias das canetas, a partir de 1989, com canetas auto-aplicáveis, ou seja, elas já continham a quantidade X de insulina, você só trocava a agulha e saía utilizando-la fora da geladeira, né? E também surgiram as metálicas. Hoje em dia, a partir de 2000, nós temos metálica para colocar um refil dentro. Se você olhar aqui, é refil de insulina aqui, que é colocada na metálica. E por ser metálica, ela não pode ir para a geladeira. Toda caneta metálica tem que ficar fora, senão ela oxida. Então, só para entender, as canetas portáteis podem ficar fora da geladeira, elas são para o paciente imobilizar, para cima e para baixo, fazer o que quer, ficar na mão deles.
A insulina base que fica em casa, você pode aplicar e deixar em casa, mas a insulina que você vai usar para bolos nas refeições, por exemplo, é para portabilidade, para ficar na mão, para ficar fácil a pessoa levar no dia a dia. Existem também dispositivos mais interessantes, como esses PETs, que você põe uma quantidade X de insulina e cola, e você aplica via Bluetooth pelo celular. Ainda não tem, a gente não tem disponível no nosso país, mas é importante saber que existem. Essas são as variáveis das canetas coloridas, porque às vezes o paciente também é criança, as variáveis de tamanho de agulha, em que vocês vão ter também todo esse arsenal, e hoje nós temos a de 4 milímetros, que ela também é para adulto, que ela é nanotecnológica, ela usa uma agulha muito fina e a gente disponibiliza, na SEMA os pacientes recebem essa insulina, né? Então, essa agulha, perdão, então é legal, é bem bacana. E a gente tem os PETs de insulina, que também hoje são todos utilizados de forma tecnológica, são PETs que você gerencia pelo seu dispositivo, pelo smartphone. Também a gente não tem no Brasil, mas é importante também conhecerem que existem outros meios de aplicação. Insulinas inaladas, elas foram meio que frustrantes, né? A Anfresa ela está liberada pela Anvisa desde 2019, mas é muito ruim a dispersão da insulina, a gente tem ainda muitos riscos, poucos pacientes se adequam, e ela também não é para o tipo 1, tanto que ela é tão ruim a instabilidade que ela é mais usada para o tipo 2. E além de ser muito cara e não tem disponibilidade, né, de facilidade ao paciente. O sistema portátil de infusão contínua, que é a bomba de infusão, que é uma coisa incrível, você veja que eu botei aqui na evolução de 1960, a primeira bomba desse tamanho, para depois vir para 1970, essa gigante bomba ainda, para hoje a gente ter praticamente pâncreas artificial, com loop fechado, com informação de sensor que liga para a bomba gerencia a proporcionabilidade de insulina, né? E faz, então, um pâncreas artificial. Isso, logicamente, é caro, o acesso é mais complicado, mas existe, né? Então, a gente tem que entender que tem todos os meios possíveis para a insulinização do nosso paciente. Bom, gente, esse aqui é uma das bombas mais inteligentes, em que ela praticamente gerencia a liberação de insulina sem o paciente meter a mão. Ela vai sozinha dando fornecimento de insulina de base e a insulina de prandial, conforme o paciente informa para ela o que vai comer, e ela faz os ajustes automáticos por meio de inteligência artificial e de machine learning. Então, é importante lembrar que a tecnologia avançou muito nesse fato da insulinização por bomba de infusão, né? Então, alguns cuidados em técnica também não podem deixar de estar bem claros: lavagem de mãos, observar o local de aplicação para saber se tem gordura mesmo, que às vezes você pega um cara muito magrinho, está lá, está aplicando no músculo, e aí perdeu o efeito, perdeu meia vida, né? Além do que não dá certo. Então, observar tudo isso, observar as canetas, se estão aplicando correto, colocando as agulhas, isso tudo a gente tem na educação em diabetes de observar no paciente, tá, gente? Transporte e armazenamento. Muito comum no interior, a pessoa pegar a insulina, misturar no gelo, fazer aquela loucura e levar, e daqui a pouco a insulina perdeu o valor. Então, ela não pode estar congelada, ela tem que estar dentro de uma média. Então, a gente não recomenda que a pessoa transporte de qualquer jeito. Então, no interior, não tem gelo reciclável, não tem nada, placa, faça assim, pegue, coloca a insulina no teu isopor, coloca uns paninhos de prato grossinho bem em cima da insulina para ela não ficar diretamente no gelo e bota o gelo em cima dela. É uma das formas de você transportar, às vezes no barco, que demora um pouco mais, né? Então, a meia-vida, a insulina, ela consegue ficar fora da geladeira de boa durante 30 até 40 dias. Então, assim, mesmo que você não tenha geladeira, não tem onde conservar, o doente não toma insulina porque não tem como. Tem sim, você libera de frasco em frasco, o paciente deixa na casa dele. Tudo é possível você melhorar a vida do paciente. É só avaliar o fármaco que você está usando, identificar que é possível ficar assim, um pouco fora da geladeira, aquele que está usando, né? Os locais de aplicação são rodiziados, é importantíssimo o rodízio de 14 dias para você ter que ter, vendo a tabelinha, são vários pontos que você pode conversar com o paciente, porque a lipodistrofia, ela prejudica muito a absorção da insulina. Então, nós temos que orientar o paciente, guardar o abdômen, por exemplo, para basal e deixar as prandiais para ele aplicar nos outros locais, né, que ele vai revezar, tá? E importante lembrar da lipodistrofia, pedir para abrir, mostra aí onde você está aplicando, a pessoa levanta a camisa, você vai ver uma desgraça dessa. Isso, lipodistrofia é péssimo, a insulina
é como se fosse uma lipo mal feita, fica um negócio muito feio, você vê bolotas em cima e aquela atrofia. Então, o tratamento é descansar a área, não pode mais aplicar nessa área de forma alguma, que ela vai recuperando gradativamente o tecido adiposo. E o que acontece é que cria uma rede de fibrose. O tecido adiposo que tem aqueles vasinhos para absorver a insulina vai perder. E você perde toda a minha vida que você pensou, calculou, e acaba que dá oscilação nos resultados. Você não sabe o que é o local da aplicação de forma errada. Então, pequenos detalhes fazem muita diferença na insulinização, tá? Os cuidados muito grandes com risco de hipoglicemia, isso é real. O paciente que experimenta hipoglicemia nunca mais quer saber nem de ver para a tua cara, ele tem muito medo. Então, tomar cuidado, entender direitinho, pisar com cuidado. Insulinização é paciência e cuidado, porque você tem, por um lado, de liberar o paciente com uma hiperglicemia crônica, com resultados deletérios seríssimos, para aquele que cai a glicemia também com resultados deletérios seríssimos, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande na balança para que a gente não ultrapasse o limite. Então, o diabetes exige muita atenção por parte de uma equipe, principalmente uma equipe que tenha realmente foco, né, em ajudar o paciente que nos procura. Não é só o médico, é importante a gente lembrar que a gente precisa treinar a nossa equipe multidisciplinar que está com a gente, a enfermeira, a nutricionista, etc., quem que a gente possa dispor, né, na região onde a gente trabalha, tá? Então, uma equipe multidisciplinar é importante e, assim, lembrar sempre que tudo é possível, né? Lembrando que a gente tem que, aos poucos, perder o medo como clínico, que o diabetes é uma doença muito grande, que não pode ficar na mão do especialista, que o clínico tem grande responsabilidade nisso, em relação principalmente ao tipo 2, que é a grande maioria da doença. Evitar que esses pacientes venham a ter complicações, ter a oportunidade de ajudar eles, como eu mostrei naquele gráfico. Então, era isso que a gente queria passar para vocês. Estamos disponíveis aqui, há dúvidas, né? A gente tem nosso e-mail que vocês podem passar, e até a telesaúde aqui, com a nossa saúde digital, a gente está super aberto para todo esse envolvimento que o HUGV tem com vocês. Se tiverem dúvidas, quiserem abrir câmera, conversar, tirar alguma dúvida, a gente também está aqui para disposição, tá bom? Oi, doutora, bom dia. A senhora está me ouvindo? Estou ouvindo. Quem está falando? Aqui é a Bruna. Oi, Bruna. Doutora, eu queria tirar uma dúvida com a senhora mais prática dessa parte da insulinização, em relação ao começo da bedtime, né? É muito comum a gente, na unidade básica, quando a gente percebe essa necessidade de começar, a gente começar geralmente com 10 unidades, pedir o monitoramento da glicemia de jejum, né, para a gente acompanhar. E aí a gente consegue fazer esse acompanhamento mais próximo, por ser geralmente moradores próximos, né? Então, assim, geralmente em uma semana, 10 dias, eles voltam com a gente com esse mapinha. E aí a gente tenta sempre chegar nessas metas de jejum, né? E aí, o que a gente tende a fazer, e claro, não posso falar por todos, né? Mas quando a gente começa a perceber que essas metas não estão adequadas, e eu particularmente não costumo falar para o paciente fazer esse aumento da dose de insulina de 2 unidades a cada 3 dias, porque realmente há uma dificuldade de letramento em saúde, eu tenho esse receio de fazer hipoglicemia e acabar abandonando o tratamento, então acaba ficando muito com a gente esse ajuste, né? E aí, assim, o que eu percebo também é que geralmente quando eu fico com esse paciente ajustando a glicemia bedtime, né? Vou aumentando de 10 unidades, vou para 12 unidades, vou para 14 unidades, e eu percebo que eu não consigo chegar nessa meta do jejum, eu tendo a começar uma NPH também no jejum da manhã, né? E aí eu tô com essa NPH à noite e começo a NPH de manhã. A minha dúvida é até que ponto eu consigo aumentando a CNPH da noite, porque é uma coisa até que a senhora falou, em relação a pegar pacientes que fazem doses muito altas de NPH, né, às vezes na bedtime, começa a fazer bedtime muito alta, e já teria indicação para fazer NPH em mais momentos do dia, para fazer uma regular conjuntamente, né, e aí geralmente se esse cálculo de NPH não poderia ficar muito além de 0,2 unidades por quilo, sabe? Essa é a minha dúvida principal, assim. A gente tem, assim,
a ideia, assim, de bedtime, porque a gente está usando NPH, né? Porque entende que tu está suprindo uma base, a insulina basal, correto? Então, tu tem sempre que raciocinar dessa maneira. Bom, a insulina que eu tenho é a NPH, é ela que eu estou usando. Como ela tem uma meia-vida que dá para chegar em 12 horas, então tu tem que entender se a pessoa está realmente utilizando a NPH como você prescreveu. Que às vezes ela não homogeneizou, ela não cuidou, então pequenos detalhes às vezes não fazem a insulina chegar naquele pico final. É como se fosse uma corrida. Você tem que analisar se a insulina foi bem administrada para saber se realmente vale a pena eu subir dose ou se foi ajuste de técnica. Primeiro ponto. Toda vez você vai olhar a técnica, não importa a insulina que ele estiver usando. A técnica ela muda muito. Então, aí primeiro ponto. Segundo ponto, a NPH ela tem um determinado limite para se pensar em basal noturno, mas é um limite que você pode romper, dependendo, por exemplo, tem paciente que usa até 30 unidades à noite, se você for usar como complemento à droga oral, 10, 15, até 30. Se você vê que 30, só ela, ainda assim o paciente ainda faz glicada alterada, com certeza não é só a basal que está influenciando nessa glicada. O raciocínio que você teve foi lógico. Opa, existe a necessidade de eu ampliar a minha insulinização, já que a insulina da noite não está conseguindo chegar. Será que eu aumentando ou dando de manhã vai resolver? Pode ser que não. Porque, veja bem, você está suprindo uma insulina à noite para que ela tenha uma chegada na manhã, certo? Por isso que a gente usa 9 e 10 horas da noite, que é para a gente pegar o pico da NPH às 8 da manhã. Senão a gente não consegue alcançar, porque ela é muito, muito, muito pequena, né? Não é igual uma insulina prolongada. Entendeu? Então, aí sim você vai determinar se há necessidade de eu ampliar a insulinização naquele paciente. Para você passar de dia e de noite e tentar fazer a insulinização plena, ou fazer a insulinização plus, né? Que a gente chama assim, basal plus com NPH, que é aquela coisa de fazer à noite e dar só uma insulina regular, que às vezes é o que a gente tem para o almoço, por exemplo. Esse é o plus 1, que você já sabe que com certeza é a alimentação que está influenciando. Ou seja, o paciente tem falência tanto na secreção de base quanto na secreção de pulsos alimentares. Entendeu? É esse mais lógico. Se as medicações que se você tiver opções de medicações, às vezes tipo 2, com dapaglifosina, você vê uma guinada muito grande, às vezes você nem vai mais para a insulina, você nem troca, você mantém um bedtime leve, ele com DAPA associado, ele já melhora, né? Hoje a gente já tem em rede pública a dapaglifosina, com alguns critérios você consegue que o paciente consiga pegar. Né? Então, assim, a gente já tem algumas alternativas de drogas orais que na rede privada a gente alcança, que muitas vezes a gente demora mais a insulinizar na rede privada por causa disso, que o doente público não tem. Né? Então, a gente trabalha com aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente tem é exatamente isso que você está colocando. Muitas vezes a insulina ela entra antes por falta da gente ter outras opções no paciente tipo 2, sabe? Legal, doutora. Sim, respondeu. Eu tendia muitas vezes a perceber que eu estava chegando numa dose alta de NPH, e aí, assim, da noite, né? E aí eu tendia a pensar, bom, eu estava cobrindo para aproximadamente 12 horas, talvez seja mais por eu não estar conseguindo cobrir as 24. E aí eu não pensava nessa possibilidade de entrar, por exemplo, com uma pré-prandial, e às vezes eu começava uma NPH em jejum. Então, é um raciocínio que eu posso adicionar agora e tentar pensar nisso da pré-prandial mesmo. Isso. Com o monitoramento você vai determinando, né? Porque o que vai te ajudar é monitorar. Não adianta, vou insulinizar e vamos ver. Não dá para ser adivinho. Você tem que checar e pedir. Por exemplo, se esse paciente é um paciente que é difícil de fazer monitoramento, você diz, olha, pelo menos na semana que você vier na consulta, você faz um monitoramento mais crítico, assim, café, almoço, jantar, pós-prandiais, porque daí é aquilo que você vai tomar atitude. Às vezes o doente não quer fazer em casa, porque ele não vai mudar nada. O que a gente recomenda? Monitoramento, se o paciente tiver aprendizado para interferir, porque senão ele vai ficar furando e te mostrando a lista lá, sei lá quanto tempo depois. Não adianta. Tem que ter atuação sobre aquilo que ele vê na glicemia. E aí é bom você criar isso. Olha, monitore aqui para mim tudinho, café, almoço, janta. Muitas vezes a gente só faz isso. Volte daqui uma semana com esse monitoramento, que eu quero ver como que está funcionando a sua resposta. Isso já te dá uma luz para caramba. Bruna, né?
Isso, doutora, perfeito. E eu queria até pegar esse gancho de mapa glicêmico, que geralmente é realmente uma grande dificuldade na atenção primária, e imagino que aí para a senhora também, que é realmente fazer todas as medidas, né? Então, assim, a gente tenta ao máximo fazer essas medidas. Geralmente, quando a gente percebe que, eu, né, particularmente, percebo que é um paciente que é muito resistente e observo que há uma tendência maior de ter um momento do dia onde essa elevação é mais proeminente, tentar negociar com ele pelo menos esse horário específico e mais alguns outros, então muitas vezes é uma negociação, né? E aí o que eu queria perguntar é que quando a senhora percebe que chegou na meta, né, a gente atingiu a hemoglobina glicada, a gente atingiu as metas de jejum e tudo mais, a senhora tende a pedir para esse paciente ir monitorizando em casa, geralmente só em algumas medidas específicas no dia, ou algumas vezes na semana? Como que a senhora costuma fazer depois que chegou na meta? Sim, porque assim, a gente só recomenda monitoramento se você tiver instabilidade. Essa é a verdade. Né? Se você tiver uma certa estabilidade, não adianta o cara ficar furando o dedo todo dia 90, 90, 80, 90, né? Não resolve, né? Na verdade, eu estou falando paciente tipo 2, tá? Tipo 1 nunca, né? Tipo 1 não existe ele sem monitoramento. Uhum. O tipo 1, 2, clássico, que às vezes a insulinizou, ele entrou nos eixos, corrigiu, ficou super bem, controlou a alimentação, está fazendo exercício, não precisa ficar furando o dedo toda hora. Você nem recomenda ter aparelho. Na verdade, esses doentes pelo SUS, eles não podem receber, né? Eles só recebem se estiverem usando insulina. Por quê? Porque é justamente isso. Mas se ele já tem o aparelho, deixa ele fazer todo fim de semana. Pelo menos isso, dá uma ajuda. E outras coisas que a gente tem visto, por exemplo, em alguns pacientes tipo 2 que usam sensor, ele também está mais ou menos nesse mesmo perfil. Cara, mas ele fica tão mais educado no sentido de conhecer o que ele está comendo, entender a interferência do nutriente na insulina, na glicemia dele. Então, é um efeito educativo, sabe? Então, tem alguns pacientes que você permite ficar. Olha, o senhor vai fazer, mas vai fazer 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, que é para ele ficar com alguma coisa linkada ali que ele tem que continuar na mudança comportamental dele. Você entendeu, Bruna? Para não abandonar totalmente. Entendi, mas ótimo. Fazer todo dia, só se tu vê instabilidade, se ele está insulinizando. Mesmo se ele tiver, eu tenho paciente com insulina bedtime que está tão bem que faz só o jejum. Todo dia ela checa o jejum, tá ótimo, tem mantido glicada sob controle. Então, é paciente por paciente, cada um é um. Perfeito. Obrigada, viu, doutora? Nada, fica à vontade. Alguém mais? Alguém mais, Erivan? Então, podemos encerrar? Se tiver mais alguém com dúvida ou quiser colocar depois anotadinho pelo e-mail, a gente também pode responder, tá? E a aula vai ficar gravada, né, Erivan? Que aí qualquer coisa também vocês acessam, se tiverem dúvidas. Tá bom? Então, obrigada pela atenção de vocês, tá? A gente agradece imensamente essa parceria. Até.